Fala galera, um grande abraço para você que tá ligado em mais uma edição do podcast A Rodada aqui nas redes sociais do Lance e também da Voz do Esporte, sempre trazendo os detalhes da última rodada e já projetando os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, sempre com um grande entrevistado que já eu apresento para você. E o podcast A Rodada sempre em nome do Galera Bet, a sua melhor aposta. Entra lá no site do Galera Bet e nas nossas transmissões do Futebol Lance e Voz do Esporte, sempre lá no Campeonato Brasileiro tem o link do Galera Bet, você clica lá, primeiro jogo, sua primeira aposta, R$50 grátis para você, é a promoção do Galera Bet, patrocinadora oficial do podcast A Rodada. Deixa eu apresentar aqui a nossa bancada, primeiro com o repórter do Diário Lance, Rafael Oliva, mais uma vez aqui. Beleza, Xará? Como é que tá? Bem-vindo. Um salve, Xará. Obrigado por ter me cedido essa oportunidade de estar aqui de novo, participar do podcast A Rodada. É sempre muito bom falar de futebol, falar da rodada e com entrevistado, sempre muito legal, que a gente vai falar bastante história hoje. E então obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa. Beleza, Rafa, tamo junto. E agora eu vou ter uma grande oportunidade e aqui já vou contar uma rápida história. Colégio Ateneu, final da década de 90, começo dos anos 2000. Estudei com esse cara era numa sala acima. E eu vou falar o quanto eu sofri com você, o quanto eu ri, quanto eu te aplaudi em estádio. Vou falar com o jogador, porque ele continua jogando na várzea, mas agora é professor de escolinha de futebol, escolinha dele, ex-jogador do Corinthians, do Flamengo, da seleção polonesa de futebol. Foi o primeiro cara que fez gol pra Polônia, rapaz, em Eurocopa. Esse cara tem história aqui, ganhou até cerveja, ele vai contar aqui. Roger Guerreiro, meu brother, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Tudo bem, satisfação enorme poder estar participando. A gente já tentou marcar outras vezes aí, as agendas não bateram, mas satisfação enorme, ainda mais para você, um amigo de infância, né, adolescência, época de Ateneu, São Caetano, 15, 16 anos, então é muito bacana ver o progresso dos amigos. Eu fico muito contente aí com a sua trajetória e agradeço aí o convite para estar participando. Que isso, a trajetória brilhante aqui de um grande amigo, ex-jogador de futebol, tá na várzea, a gente vai contar muita história hoje, mas primeiro vamos com o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro com mais uma rodada, 15ª no total, que movimentou. Torcedor do Corinthians tá bravo, torcedor do Palmeiras tá tentando entender o que aconteceu. O torcedor do Atlético deu uma encostada, do Atlético Mineiro, também a vitória do Atlético Paranaense, muito importante. E a partir de agora, os jogos desta 15ª rodada, já vai aparecer pra gente aí os jogos com a 15ª rodada do campeonato. Isso, bonito, tela cheia pra você. Fluminense 4, Corinthians 0, um sacode. Eita, torcedor do Corinthians tá até agora tentando explicar esse 4-0 para o Fluminense com muitos desfalques. Juventude 1, Atlético Mineiro 2, o Santos perdeu em casa na Vila Belmiro também pelo mesmo placar para o Flamengo, 1-1 Ceará e Internacional. Já também nos embalos de sábado à noite, o Palmeiras com quase 40 mil torcedores, 39 mil torcedores aí lá no Allianz Parque, perdendo para o Atlético Paranaense do Felipão por 2-0. Já no domingo, Avaí 1, Cuiabá 2, mesmo placar da vitória do São Paulo fora de casa contra o Atlético Goianiense. América Mineiro 1, Goiás 0, Coritiba 2, Fortaleza 1 e agora em andamento RB Bragantino e Botafogo, que você acompanha neste exato momento com a nossa equipe nas nossas redes sociais também. Este jogo com a equipe do Futebol Lance Voz do Esporte. Piscando na tela para você, classificação. Após 15 jogos, é claro que tem o RB Bragantino, ainda não estamos contabilizando os pontos do jogo em andamento agora, né? Então vamos lá com o Palmeiras, primeiro colocado com 29 pontos, segundo o Atlético Paranaense 27 com essa vitória sobre o Palmeiras, o Atlético Mineiro também com seu triunfo chega a 27, o Corinthians cai para a quarta colocação com 26, Internacional 25, com 24 o Fluminense fechando o G6,
O São Paulo, com 22, é o sétimo. Flamengo, oitavo, com 21. Com 19, o Santos, nono colocado. O Botafogo, com 18, na 10ª colocação. Na segunda página, também no blocão de 18. 11º, Avaí. 12º, Coritiba. O Coelhão Malvadão, o América Mineiro, 13º. O RB Bragantino, antes desse jogo de segunda-feira, na 14ª colocação. E o Ceará, 15º. Com 17, 16º Atlético Goianiense. A partir daí tem zona do rebaixamento, com o Goiás na 17ª colocação com 17, Cuiabá com 16, Juventude com 11 e o Fortaleza na última colocação. Relembrando que o Jonathan Calleri é o artilheiro da competição por enquanto, com 9 gols. E a partir de agora, vamos acompanhar os principais gols da rodada com o Rafael Oliva me auxiliando antes da nossa resenha com o Roger Guerreiro. Corinthians com diversos desfalques e com a cabeça em La Bombonera, Rafa. Prato cheio pro Fluminense. Prato cheio pro Fluminense, que foi um jogo, acabou sendo um jogo histórico, mais pelo final, né, que a gente vai mostrar ainda o lance do final, emblemático do Fred entrando e marcando o gol, um jogo antes da sua despedida, mas é um jogo que eu acho que o torcedor corintiano não precisa, assim, se preocupar tanto, porque não era nem o time B do Corinthians que estava em campo. São muitos desfalques, fora que o Vitor Pereira teve que poupar diversos jogadores para enfrentar o Boca Juniors essa semana pela Libertadores. Aí o momento emblemático, né? A torcida do Fluminense... Queria ser torcedor do Fluminense nesse momento, porque foi um negócio maravilhoso, foi lindo. Foi um daqueles dias para ficar na história do futebol. E, Roger, é uma história vitoriosa que tá terminando do Fred, né? Imagino que passou na cabeça do jogador nessa hora, né? Sensacional. É de emocionar mesmo. É cara que vive o futebol mesmo, né? Então, não são todos. Eu acho que não são todos. Então, a carreira dele fala por si só, na questão do amor que ele tem quando veste a camisa, né? Eu acho que se fosse por qualquer outro clube, talvez ele teria, não sei se a mesma emoção, mas seria bastante emocionante também. Tem uma baita carreira e merece todo esse amor, carinho, principalmente da torcida do Fluminense com ele. Sobre a derrota em si, eu acho que tem que se preocupar sim o Corinthians, independente se é A, B ou C. Tinha alguns titulares ali. Você ir para um jogo decisivo tomando 4 na cabeça, a camisa do Corinthians que está ali é preocupante. É muito complicado. E aí vem o jogo do Atlético Mineiro com o Juventude. Essa bola desviou aí no bico da chuteira, ficou complicado. E agora imagens já da Vila Belmiro. A vitória e um belíssimo gol do Pedro sobre a equipe do Santos, 2-1 para o Flamengo. Rafa. O Flamengo adora jogar contra o Santos na Vila, né? Faz uns anos que o Flamengo vem ganhando fora de casa, né? Vai até a Vila Belmiro e acho que é o quintal de casa. E eu destaco nessa partida o Gabigol, que entrou sendo muito xingado pela torcida do Santos, hostilizado desde o começo da partida. Foi lá, fez o gol, teve um comportamento, não sei se o mais correto, né? Ameaçou tirar a camisa, fez ali pra torcida xingar mais. E no ano passado ele teve também uma provocação lá nos 4-0 do Flamengo em cima do Santos, ele teve a mesma provocação. Gabigol gosta de jogar contra o Santos na Vila Belmiro, mas comportamento polêmico, para dizer o mínimo. E agora a imagem do Allianz Parque, quase 40 mil pessoas, criador contra criatura, Felipão contra Abel Ferreira. E deu o furacão que deu um alívio na tabela de classificação, Rafa. Felipão armou muito bem a equipe do Atlético Paranaense. Colocou caras rápidos no ataque, soube anular o poderoso ataque do Palmeiras. E nos contra-ataques na velocidade com o Canóbio, com o Vitor Roque, conseguiu garantir a vitória. Aí o Luciano abrindo o placar para o São Paulo contra o Atlético Goianiense. E como deve ser por jogador, né? Estádio lotado. Isso aí deve mexer demais, hein, Roger? Meu Deus do céu. Eu imagino que os jogadores sentiram na época de pandemia, né? Com o estádio vazio e agora podendo sentir aí o calor da torcida. Torcida, o pessoal fala não ganha jogo, mas com certeza faz uma diferença muito grande. O Antônio Ascioli não é que tá lotado, tá abarrotado de torcedores aí. E aí do lado da torcida do São Paulo, né? E essa bola jogada dentro da grande área, um lance muito polêmico da arbitragem, essa bola alçada na área, o Luciano está na posição de impedimento, mas tem um toque no meio do caminho, né?
do jogador Luciano da equipe. voltando a fazer gol, né? Fez gol pela Sul-Americana, agora desencantou também, que fazia tempo que não fazia no Brasileiro. Tá vivendo boa fase aí o atacante do São Paulo. E efetivamente, vamos começar a resenha agora. Bora. Vamos lá, voltar a São Caetano do Sul. Primeiro vamos contar a sua história, né? E eu gosto muito de contar a história porque o jornalismo é de contar a história. E quando a gente conhece o personagem principal da história, é muito mais bacana. De uma comunidade carente, ali a Zona Sul, né? Já Zona colado Sul. ali a São Caetano do Sul. Vila Livieiro, Vila das Mercedes. Vila das Mercedes ali, para ser mais exato. E aí eu conheço um cara no Colégio Ateneu, ele ganha a bolsa dos estudos, ele joga pelo São Caetano, as categorias de base, explode, ascende pro mercado nacional e internacional, vai pro Corinthians. E como é que começa a sua trajetória efetivamente no futebol, Roger? Como é que foi para você chegar no São Caetano? Como é que foi o início, a trajetória na modalidade? Primeiramente, mais uma vez, agradecer o convite aí, é sempre bom a gente estar participando e contando a nossa história, ser reconhecido pelo nosso trabalho. Eu sempre fui jogador varziano, futebol de várzea, na minha época de infância não existia quase escolinhas de futebol, então o pessoal montava times de várzea e aos finais de semana ia jogar, e eu sempre joguei muito na várzea de São Caetano. Então, vários clubes ali, Tamoio, Gisela, Santa Maria, Barcelona, todos aqueles times lá, eu jogava bastante naqueles campos. E eu estava jogando pelo Tamoio, onde o São Caetano começou a montar as categorias de base, sub-15, se eu não me engano, e sub-17. Então, São Caetano começou a chamar os times de várzea para ir fazer peneira, avaliação. E aí eu jogava pelo Tamoio, e aí o Tamoio foi lá treinar no Cerâmica, que hoje é o Céu Meninos ali, o campo funcionava ali. E aí eu fui aprovado, né, nessa peneira que estavam fazendo com os times de várzea, e aí dali se iniciou a minha caminhada num clube de futebol, né, que São Caetano naquela época se jogava A3 do Campeonato Paulista, estava começando a querer ascender, né, mas a base não tinha estrutura nenhuma. O bairro Cerâmica ali, o campo de treino, um campão de terra gigante, todo esburacado. Às vezes até o time profissional ia lá correr em volta do campo lá e tal, enfim. Mas foi uma luta muito grande, e aí dali comecei a subir 15, 17, até me profissionalizar pelo São Caetano, e aí começou a trajetória. Nessa época aí, 96, 97, começa a trajetória do isso. Molina, que é o primeiro grande empresário que aposta no São Caetano, que faz esse pulo do gato, começa a montagem do time que em 2000 acabou culminando aí com o final de João Avelange, começo de Libertadores da América. Rafa. Então, eu queria saber de você, Roger, como é que foi para estar nesse time que você pegou, como você falou, as categorias de base muito ruins, né, estrutura ruim, e pegou um time em ascensão também, né, que o São Caetano passou a figurar entre os principais times, né, disputar pelo menos alguns títulos grandes. Como é que foi essa mudança de patamar do São Caetano para você? Você sentiu como é que foi? Deu para ver uma diferença assim? Então, na verdade foi uma explosão, né? Ainda mais no meu caso, porque quando eu brinco que eu joguei uma Libertadores com um salário de R$300 na carteira de trabalho, ninguém acredita, né? Caramba. Você viajando, né? Passaporte, terno. Tenho terno de São Caetano até hoje lá em casa guardado. É quadrado. Assim, então foi uma ascensão assim meteórica mesmo, porque em 97 você chega no sub-15, né? Treinando sem estrutura nenhuma. E aí 4 anos depois, né, 2001, você está viajando a América do Sul toda, até a América do Norte, porque a gente foi jogar no México, se eu não me engano, contra o Cruz Azul. Cruz Azul. E ganhando R$300. Então, assim, ao mesmo tempo que foi uma ascensão em alguns pontos, em outros, né, se manteve igual. Eu lembro quando eu subi profissional, os caras falaram, nós vamos aumentar 50% do seu salário. Eu ganhava 200, foi para 300. Então, sempre teve essa, como é que eu vou falar, essa distância muito grande, né, de jogadores que já eram renomados, porque na época o Silvio Luiz, aquele timaço lá, eles já tinham ganhado a João Avelange ali, já estavam a Casas Bahia já botando dinheiro lá no São Caetano. Então, para o pessoal que já estava lá,
Os mais consagrados. Os mais consagrados, a coisa Melhorou. fluiu de uma melhor maneira. Para nós que vínhamos da base e tal, a base não havia investimento na base. Então, foi na raça mesmo. Eu comecei a treinar, Jair Pisserni na época, né, me subiu, comecei a treinar e eu fiquei de reserva do César. Aí eu lembro que o reserva era o Marcão, aí eles começaram até a passar o Marcão para zagueiro, o Marcão começou a jogar de zagueiro, e aí eu virei o reserva imediato do César, foi onde eu fui inscrito na Libertadores. Acabei não entrando em campo, mas fui para o banco em todos os jogos. Naquela época eram só 6 de linha no banco, mais o goleiro, então tive uma participação bem ativa naquele ano. E teve uma configuração a Libertadores deste ano, por quê? Pela João Avelange, toda aquela confusão de São Januário e tudo, para fugir do Olmedo, que era na altitude, o Olmedo do Equador, o Vasco da Gama entrou na vaga de vice-campeão brasileiro. E o São Caetano entrou na vaga de campeão, que caía com o Olmedo do Equador, que aí tinha 2.800 metros, aquela coisa toda, para fugir da altitude. O Vasco entrou na vaga de vice-campeão, São Caetano entrou na vaga de campeão. Aí jogou com o Cruz Azul, jogou com o Olmedo, jogou com o Defensor Sporting no Uruguai, tanto que o São Caetano consegue a vaga para jogar as oitavas de final com o Palmeiras, num jogo lá no Uruguai, difícil. O São Caetano ganha e vai para as oitavas de final e pega um Palmeiras. Naquela situação com alguns jogadores da base, alguns consagrados, mas sem experiência de Libertadores, Sim, né, Roger? sem experiência de Libertadores. E o Palmeiras tinha um excelente time. Eu lembro que o lateral esquerdo era o Felipe. Sim. Que depois eu acabei jogando junto com ele no Flamengo, ele já atuando como um meio atacante praticamente. Então era um grande time. Tinha um Arce ainda na lateral? E agora? Nem Agora precisa, você me era o pegou, não lembro Arce. se era o Arce ainda. Mas Eu lembro tinha bem do uns- Felipe na esquerda, mas era um time muito bom. E o São Caetano, como você falou, não tinha experiência, né? Não, Finalzinho da Parmalat. O finalzinho da não Parmalat. tinha muita experiência com nenhuma praticamente com competição internacional. Foi uma ascensão meteórica, tanto que acho que essa Libertadores de 2001 serviu como bastante experiência para em 2002 chegar até a final, né? Então manteve-se a base do time, né? Vieram outras peças. No ano de 2002 eu acabei me transferindo para o Corinthians, mas acompanhei ali e tenho contato até hoje com alguns daquela época. Aquele timaço me receberam super bem, cara. Eu sou muito grato àquele grupo de São Caetano porque você precisa desse suporte. O menino da base que está subindo precisa do suporte dos mais experientes para poder ser bem recebido. Qualquer lugar, né? Você chega novo num lugar, se você é bem recebido, bem tratado. Então, eles me tratavam muito bem. Existiam os trotes, as brincadeiras com os moleques da base e tudo, mas me receberam super bem. O próprio César, que era o titular da posição, ia me buscar no alojamento, sabia que a gente comia só marmita, às vezes levava para jantar outro tipo de comida. Então, assim, sou muito grato mesmo àquele grupo de São Caetano. E tem alguma história de América do Sul que você pode contar aí? Algum caos? Porque você vai para altitude, você aprende a jogar na altitude. Você vai pro México, Faz uma viagem desse tamanho pro México, né? desse tamanho pro Enorme. México contra o Cruz Azul, que é tradicional. Tem algum caos, alguma história de Libertadores que você possa contar? Nessa época do São Caetano, eu confesso que assim, não me vem à cabeça nada muito. Eu lembro que o pessoal vai buscar um café, então primeiras vezes estagiário, primeiras vezes viajando de avião e vai lá. Eu lembro bem que uma vez mandaram, não sei se foi o Daniel, acho que foi o Daniel, o zagueiro. Mandaram eu pegar café, eu falei, não vou não, vai você. Tomei um tapão no pé do ouvido. Aí o César, que era mais gente boa, esquerdinho, vai que vai ficar ruim pra você, é melhor você ir, fica na moral e tal. Aí eu comecei a entender, porque no começo eu queria bater de frente, né? Queria bater de frente, tipo assim, porque eu me via igual eles. Sim. Tô ali no mesmo time, treinando, mas existem as hierarquias e tal. Né? E você tem que respeitar. Então, eu lembro subindo no ônibus, então quis entrar primeiro e já sentar, escolher um lugar. Aí o esquerdinha, vou dar um tiro pro alto para ver se essa andorinha voa do meu lugar, não sei o quê. Aí fizeram eu descer do ônibus, todo mundo entrar no ônibus, depois lugar sobrando no ônibus, eu tive que ir em pé. Então, assim, Umas coisas, né? são algumas coisas que acontecem, sim, mas que faz parte, né? É cultural do futebol e eu
não falo isso nem como reclamação, hoje a gente lembra e dá risada, mas independente dessas histórias, dessas brincadeiras, o acolhimento que eu tive lá foi muito importante para minha maturação no futebol profissional. Rafa. Ô, Roger, e você citou rapidamente que logo depois do São Caetano você se transferiu para o Corinthians, né? Queria saber como é que foi, como que houve esse contato com o Corinthians, quem chegou até você para te levar para jogar no Timão? Então, o que acontecia sempre nos campeonatos paulistas que eu jogava contra o Corinthians, eu arrebentava. Então, assim, eu já tinha feito 2 avaliações no Corinthians, 2 peneiras, tinha sido reprovado. E aí, sempre que jogava contra o Corinthians, eu ia muito bem. Então, tinha um caseiro no São Caetano que era o Coutinho. Tinha um bracinho torto, muito gente boa, e aí ele foi contratado pelo Corinthians. Então, ele foi cuidar do alojamento do Corinthians. E aí, teve um jogo lá em Itaquera, no CT. Nós jogamos pelo Sub-20 contra o Corinthians, e aí acabou o jogo. O Coutinho chegou em mim e falou: Roger, os caras não querem mais você contra, não. Os caras querem a favor agora, porque só tá vindo contra, tá deitando nos caras. Os caras querem a favor. E aí, um pouquinho antes disso, tinham me apresentado o pessoal da Thinkball, que na época eram meus empresários. E aí fizeram essa ponte aí, e eu acabei me transferindo na época pro Sub-20 do Corinthians, né? E aí foi engraçado porque na época, não sei se é a Lei Pelé ou era uma lei antes da Lei Pelé, que para você sair do clube, caso não haja nenhuma negociação, era só você pagar o tempo de contrato restante. Então faltavam acho 3 meses para acabar meu contrato com o São Caetano, o empresário foi lá, pagou R$900 e eu saí. Eu saí de São Caetano meio assim, né? Não brigado, mas assim, simplesmente, tá o dinheiro, o Roger tá indo embora. E aí eu fui pro Sub-20 do Corinthians. Mas já estava no término de contrato já. Já, faltavam 3 meses, aí pagaram lá, pagou a multa, que era R$900, e eu fui pro Corinthians. Do garoto que saiu da Zona Sul, da comunidade na Zona Sul, passou na base do São Caetano, chegou à América do Sul através do São Caetano Libertadores, e ele chega num time de camisa, mesmo na base, mas chega no Corinthians. Fala um pouquinho dessa chegada. É 2002, né? 2002. 2002. Carlos Alberto Parreira. A importância do Parreira para olhar na base e ver esse garoto trazer profissional. Olha, gratidão total. E o Parreira é um cara assim que é de uma humildade sem tamanho. E, por exemplo, eu acho bem provável, se ele me encontrasse, eu reconhece, vem, cumprimenta. É um cara assim de uma humildade sensacional. E foi graças a ele, entre aspas, né? Porque eu cheguei no Sub-20 do Corinthians, o Corinthians todo montado lá, e aquilo que a gente falou, de ser bem recebido e tal, fui bem recebido, mas na base existe uma competitividade, né? No profissional já é um pouco menos, porque você já vem com um contrato teoricamente maior, você já vem reconhecido, consolidado, né? Já, Consolidado. Né? Então, na base existe uma competitividade. Então, eu estava chegando num lugar onde todos aqueles meninos queriam chegar no profissional. E eu chego no meu último ano de Sub-20 e era reserva. Reserva do Fininho na época, lateral esquerdo. E o Corinthians já tinha uma base ali formada. Era Betão, Fininho, Coelho, Rosinei. Eles já tinham ali uma base de time formada. Na época o diretor era o Andrés. E aí eu comecei a jogar o Paulistão Sub-20, mas era reserva. Entrava em bastante jogos, mas era reserva. Até que um dia o Parreira pediu jogadores para completar o treino do profissional. Se eu não me engano, naquele dia pediu 3 jogadores. Eles pedem por posição, me mandam um lateral esquerdo, um volante e um atacante. E o Sub-20 tinha um jogo importante. E aí o nosso treinador mandou reserva. Então mandou eu e mais 2 lá. E fiz o treino. E eu nunca fui o melhor do meu time. Mas era difícil alguém ter mais dedicação do que eu. No treino, seja no treino físico, técnico. Voltando no São Caetano um pouquinho, eu já tinha dado 3 voltas lá no Chico Mendes, a molecada tinha dado uma, se escondia atrás da árvore, jogava água para fingir que estava suado e tal. E eu sempre dei a vida nos treinos, assim, porque eu sabia que era importante, porque para eu igualar
os que eram melhores, se eu não tinha a técnica deles, eu tinha que suar a camisa. Então, e eu fazia isso sempre, independente da camisa que eu estava vestindo. Então, no Corinthians foi assim, aí meu primeiro treino foi muito bom, tanto que na semana seguinte o Parreira manda eu voltar. Eles pedem de novo, né, o pessoal para completar o treino, o treinador do 20 ia mandar outros meninos, e o Parreira chega e fala, o lateral esquerdo eu quero que venha o mesmo da semana passada, que era eu. Então, nisso eu comecei a completar sempre o treino do profissional, mesmo sendo reserva no sub-20. Aí daí o pessoal começou a olhar diferente para mim, né? Pô, o Parreira é um treinador tetracampeão mundial, tá gostando desse menino aí, esse menino tem alguma coisa de diferente. Aí foi aí que deve ter aberto os olhos do pessoal do departamento profissional, e depois da copinha, que eu joguei de volante, né? Que tinham alguns jogadores ali no 20 do Corinthians que já tinham muito tempo de estrada, então já eram meio que titulares absolutos, o próprio Fininho, o Coelho na lateral direita. Então eu acabei jogando de volante. Jogou eu e o Rosinei de volante a copinha. E aí depois da copinha eu fui alçado aí definitivamente ao profissional. Você lembra o seu primeiro jogo no profissional? Se eu não me engano, foi contra o Marília. Contra o Marília 2-0. Marília 2-0. E tem até uma história engraçada com relação a profissional. E aí vou pular um pouquinho. Joguei com o Edson Canhão na Polônia. E o Canhão, em 2002, 2001, ele era reserva do Kleber. Então eu chego na Polônia e faço amizade com o Canhão. A gente jogou no mesmo time. Ele fala, pô, aquele Kleber, né? Pô, aquele neguinho do Kleber, não sei o quê. Pô, não machucava uma vez na minha época. Eu fiquei lá mofando naquele banco, não entrava quase nenhum jogo, porque ele não machucava, não tomava cartão. Foi você chegar lá, ele começou a tomar cartão, machucar, porque eu joguei bastante jogos. Eu sabia da minha condição de reserva. E esse era o Paulista de 2003, né? 2003. Então, mas eu joguei bastante jogos. Marília, Botafogo. Joguei a própria final, que ele foi expulso contra o São Paulo. Eu entrei no início do jogo, ali naquela final, contra o River. Sim. Então, eu tive uma sequência muito boa até o episódio da Libertadores, onde o Canhão chegou e falou, pô, o Kleber, brincadeira, não dava uma brecha pra mim e pra você um monte. Eu falei, acontece. Pô. Sabe como é que eu lembro? Porque passou na TV aberta. O SBT tinha comprado os direitos, tinha montado uma baita equipe ali de jornalismo e passou na TV. Se não me engano, foi o segundo, terceiro jogo do campeonato. Foi. E foi o primeiro jogo do Corinthians que transmitiu em TV aberta pelo SBT, que tinha tirado da... Era Dirceu Marchiori, eu quero é mais, hoje que eu só volto amanhã. Aí fez uma grande equipe, foi o primeiro jogo do Corinthians que mostrou no SBT. Por isso que eu lembro, tava lá o Roger Guerreiro, encheu todo mundo que estudou com o Roger ali, que teve o contato com o Roger, encheu de orgulho, que aquele menino lá que chegou a ser até tutor de aulas de reforço de matemática no Colégio Ateneu, era titular do Corinthians, cara. É, isso mesmo. Professor de matemática de reforço, né? Para as crianças de quinta ou oitava série para fazer um extra, né? Exatamente. Porque o diretor na época, o Paulo, que eu sou muito grato a ele por tudo que fez por mim naquela época, falou, pô, quer ganhar um extrinho aí? Você é bom de matemática? E não era matemática, química, física e geometria. Todas essas 4 matérias aí eu dava aula de reforço, eu treinava no São Caetano segunda, quarta e sexta, e aí de terça e quinta eu ficava lá das 2 às 6 dando aula de reforço para poder ganhar um troquinho extra para levar para casa. A gente falava, o cara treina, o cara tava dando reforço de matemática à tarde, eu falei, ué, esse cara é multiuso, Onde que ele vive? Não, como é que ele dorme, como é que ele come? Não vai no Globo Repórter dessa sexta-feira que ele vai te explicar para você como é que vai funcionar. Estamos conversando aqui com essa simpatia, o Roger Guerreiro, ex-jogador do Corinthians, do Flamengo e também da seleção polonesa que ele vai falar. Vamos lá, Rafa. Eu não lembro da estreia do Roger em 2003 porque eu tinha 2 anos. Aí fica um pouco... Aí é um novinho, né? Aí acabou o programa. Obrigado, gente. Voltamos semana que vem. Mas, Roger, antes eu vou abordar com você a final, né, do título do Corinthians contra o São Paulo, que você joga, enfim. Mas eu queria só saber uma curiosidade. Foi um choque você sair de uma estrutura... A estrutura de base do Corinthians era melhor que a do São Caetano? Sim, bem melhor. Como é que foi esse choque, assim, de você sair de uma estrutura como a do São Caetano e para um time como o Corinthians, assim? Teve muita diferença?
Estrutural teve, sim. né? Teve bastante diferença. O Corinthians tinha o Condições de trabalho, tinha o CT lá em Itaquera, os campos, Onde é o estádio treinava hoje? no Parque São Jorge também, a estrutura de material. Então, não é nada, são outros tempos hoje, mas fazendo um comparativo naquela época, era uma estrutura totalmente diferente. E uma que eu sempre fui corintiano, né? Eu nunca fui aquele torcedor fanático de estar indo sempre em estádio, mas eu sempre fui corintiano, desde 1990. Eu brinco, hoje eu jogo no Master do Corinthians. Esse tempo atrás eu joguei com o Tupanzinho, eu falei, pô, você fez eu virar corintiano, cara. Ele, o Neto, aquele brasileiro de 90, foi dali que eu virei corintiano. Então, eu nunca me apeguei muito a esse negócio de estrutura. Na verdade, a gente faz a comparação, mas assim, o meu sonho era ser um jogador profissional. Independente da camisa que eu estava vestindo, independente do dinheiro que eu poderia estar ganhando, como eu falei, joguei uma Libertadores ganhando R$300. Quando os caras vai pro Corinthians, eu não quero nem saber quanto. Vou pro Corinthians, é o meu time do coração, e eu tô jogando no time que eu torço. Então, assim, eu sempre o dinheiro era uma consequência do seu trabalho, né? Do meu trabalho, no caso, mas nunca coloquei como prioridade. Então, eu não dava muita atenção, assim, nossa, tá faltando isso, ou, sei lá, o meião tá esgarçado. Eu não ligava para isso. Tudo isso era secundário. Era secundário. Entendi. O Corinthians, em 2003, a gente se trocava em container, né? Lá no CT, lá só tinha o campo. Então, às vezes, a gente se trocava no Parque São Jorge e ia para lá. Ou muitas vezes a gente se trocava, tomava banho lá, eram 2 containers. E eu tava pouco me lixando. E só mudou na época do Ronaldo. Sim. Só mudou na época do Ronaldo. E eu tava pouco me lixando, eu tava no Corinthians, cara. Não tem... Então, assim, eu não me apegava muito a esses detalhes. Ah, tá faltando isso tá bom, isso tá ruim. Eu queria estar em campo treinando e jogando. Isso para mim já bastava. E agora, então, eu queria que você contasse um pouco mais, né, sobre essa história que você acabou citando, de ter entrado logo no começo do jogo, na final do Paulista de 2003 contra o São Paulo, título corintiano, enfim, com a expulsão do Kleber. Como é que foi para você? Recém-profissional, entrar na final. Recém-profissional, eu lembro bem, o Morumbi lotado, a gente tinha ganhado o primeiro jogo, e eu falei, putz, ele não vai colocar. Tipo, 2 minutos deu aquela confusão, Kleber e Reinaldo lá brigaram, foram expulsos. E aí, eu não lembro quem estava do meu lado no banco, mas já me cutucou, falou, fica esperto, você vai entrar. Eu falei, não, ele não vai botar, ele não vai ter essa coragem, não. E aí, deu 1 minutinho ali, 2, ele olhou, bora, Roger, vai aquecer, bora. E eu lembro, minha chuteira era prata, aquela chuteira da Nike prata, não sei se era mercurial na época, mas era aquela chuteira prata, e fui aquecer, as pernas tremendo, né, uma situação, pô, o Morumbi lotado, Gaviões tomou conta, e aí você jogar uma final de campeonato pelo seu time de coração é uma coisa assim surreal, cara. E aí quando ele falou vem para entrar, eu falei, agora já era, agora vamos para cima do problema, porque eu sempre tenho até hoje, eu jogo na várzea, tenho esse frio na barriga antes de jogo, eu tenho até hoje. Mas entrou no campo, vamos jogar, vamos se divertir, vamos fazer o que a gente ama. E foi isso que eu procurei fazer. Então, eu lembro que depois que eu entrei no campo, passou o nervosismo, fiz uma partida segura. Então, eu lembro que o Geninho falou que era para eu tomar muito cuidado defensivamente. A gente tinha vantagem, né? Então, não tinha necessidade de espetar muito lá na frente. Então, eu lembro que eu fiz uma partida muito, muito segura. Não foi uma partida de destaque ofensivamente, mas defensivamente ali consegui me comportar bem, não errei passes. Então, uma nota no lance seria aquela, entrou bem, não comprometeu, nota 6, 6,5, e o time foi campeão. Isso para mim, e da volta olímpica no Morumbi lotado, pô, com a faixa de câmbio, não tem preço. E o lance era de lei, ver ali a notinha ali, você pegar no jornal, o lance era de lei. Sempre tem no lance. Lá no Rio tem um pessoal acho que é Jornal dos Esportes, os caras mandam até hoje. Lembra dessa época? Aí chega no Instagram lá, notinha do jogo lá, então é muito bacana, e ter sido campeão pelo time de coração não tem preço.
E nem precisava se destacar ofensivamente, né? Tava com um a menos, o negócio era segurar a vantagem ali. Sim, na verdade foram os 2 expulsos, né? Tava um de cada lado, mas assim, mesmo assim a preocupação era, né? Jogar A com primeira 10 preocupação do jogadores, né? lateral é defender, por mais que no Flamengo eu fui muito bem ofensivamente. O próprio Abel, na época, colocava até esquema para os laterais atacarem, mas a primeira função do lateral é de defesa. Então, eu creio que eu cumpri bem o meu papel aquele dia e consegui ajudar de alguma forma aí o Corinthians a ser campeão. E eu tô com a minha colinha aqui. Do seu lado tinha o Júlio Batista também, vindo da base, né? Ó, o Rogério Ceni, Júlio Batista, Jean Gustavo Neri. Aí tinha o Fabiano, né? Na verdade, o Fabiano estava no meio-campo, Maldonado, Fábio Simplício, Ricardinho, Kaká, depois Itamar, Reinaldo e Luiz Fabiano. Marcar o Luiz Fabiano era chato de marcar, Era bicho. folgado? Eu lembro que eu tomei uma cotovelada na boca. Eu lembro algum lance de cabeça, eu não lembro exatamente o lance, mas eu lembro que aquela subida com o bração aberto que ele tinha e Se tal. liga, garoto. Aí, pega essa aí, juvenil, morde meu cotovelo aí. Mas aí não dava para revidar, né? Então, apesar de muita gente achar que por aquele lance do River, não tinha tranquilidade. Eu sempre fui um jogador muito tranquilo, não tenho histórico de expulsões assim na minha carreira, então tomou a cotovelada, passa a mão na boca e vai pro jogo. E ele era folgado, Luiz Fabiano? O folgado dele é que ele não tem medo do enfrentamento. Então tem jogador que joga ali, faz o dele, toca, sai e tal. Ele não tem medo se tiver que bater, se tiver que proteger de 2 e soltar o braço aqui e ali. Então eu achava isso uma característica muito boa nele. Eu não via pelo lado negativo. O negativo é quando você passa do ponto. E isso é em qualquer situação, né? Independente se você tomar muita água, vai ser problema. Então, tudo que é demais faz mal. Então, ele, quando chegava naquele nível dele ali, tá bom. Depois daquilo ali que ele estourava, aí era problema. Mas eu sempre gostei, assim, de jogador com essa característica. Mesmo tendo tomado uma porrada, mas preferi ele no meu time do que contra. Estamos conversando com essa simpatia, Roger Guerreiro, ex-lateral do Corinthians, do Flamengo, da seleção da Polônia. E aqui é o podcast A Rodada, sempre com um grande entrevistado, em nome de Galera Bet, a sua melhor aposta. Já tem as odds do Galera Bet para a próxima rodada, hein? Entra lá no site do Galera Bet, primeira aposta, R$50 grátis para você. Galera Bet, patrocinadora oficial do podcast A Rodada. Primeiro título pelo seu time de coração. 3-2, time que tinha Jorge Wagner, lado esquerdo tinha você, o Kleber, tinha o Ricardinho. No meio dessa constelação, o primeiro título com seu time de coração. Você acredita até... Como é que fica isso na tua cabeça se você relembra e fala, caramba, bicho, nem esperava entrar no jogo e eu tô ganhando o meu primeiro título aí como titular com o time do seu time de coração? É bem essa sensação mesmo. Você dá a volta olímpica com a Gaviões, gritando lá, tendo seu nome gritado, apesar de eu não ser, né, o titular da posição, joguei a final, então eu brinco até hoje. Tem títulos e títulos, né? Tem jogador, às vezes, que você olha lá, o cara ganhou 10, 11 títulos, todos no banco, não entrou, fez parte do time, legal. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que você participar ativamente daquela conquista. Então, se eu tivesse ficado no banco, não entrado, não ia ser a mesma coisa. Eu falo isso e eu acho que o jogador que fala que é a mesma coisa está mentindo. Porque existe níveis de importância. A gente sabe que todos são importantes para o projeto, né? Mas existe um nível de importância. Não adianta a gente querer falar mesmo a importância que tem, por exemplo, o apresentador, tem o cara que limpa. O cara que limpa tem uma grande importância. Sem dúvida. Todos. Mas não é o apresentador. Não é o diretor. Então, assim, o cara que faz o gol do título... O peso é maior, não adianta a gente falar que não. Então, para mim foi muito especial. Eu participar ativamente, né, jogando, estando ali em campo, foi uma sensação assim surreal. Deixa eu lembrar de um ponto que eu fiquei desesperado, cara, conhecendo você.
No jogo da Libertadores, esse é o peso que a gente estava falando também. Fica o peso do título e um peso que também acho que o mundo caiu nas suas costas. Esse dia do título foi o meu primeiro título como jornalista, quando eu cobri como jornalista por um site, né? Inclusive o Rafael Prates, que hoje é comentarista na CBN, estava comigo, o Anderson Fattori, ESPN também, né? da ESPN também, e também o Anderson Fattori, que também está um jornal do ABC. Eles eram juntamente os setoristas que estavam cobrindo para um site. E ver você comemorando e correndo ali, festejando, foi muito legal. E por um outro lado, eu fiquei desesperado como seu amigo, porque eu estava na faculdade, uma quarta-feira à noite. O Kleber foi expulso na primeira partida contra o River Plate, na Argentina. Ninguém lembra. Que ninguém lembra. Ele foi expulso lá. E simplesmente tinha o D'Alessandro do outro lado, tinha um time do River Plate com muita experiência, com muita catimba, chegando no Morumbi, e só lembram de você, né? Que eu acho que é um peso, o mundo cair nas suas costas. Lembra um pouquinho desse lance, tudo que aconteceu naquele dia, porque sua vida tinha mudado para o bem no título, e cai o mundo nas suas costas na Libertadores. O Corinthians não tinha Libertadores e tinha aquele peso também. E você foi para uma entrevista coletiva. No outro dia tentei falar com você, fiquei imaginando, porque a gente sabe da nossa proximidade, e eu imaginei que você não quis atender, tudo. Fala um pouquinho de tudo que aconteceu. Você titular, você para o jogo e o pós-jogo desse... Não vou falar que é um erro, desse lance da Libertadores. Olha, tudo, a minha vida foi feita, né, de altos e baixos, mas o importante é você não perder a sua essência, o seu caráter. Então, independente... E na minha época não tinha o assessor de imprensa, existia o do clube, mas não era essa blindagem que existe hoje, psicólogo. Então, eu falo, meu psicólogo é Deus. Então... Deus apontou e falou, Roger, você vai dar conta disso aí. Porque em várias situações que eu passei na vida, se você não tem um psicológico muito bom, você se perde. Você se perde. Então, joguei o Paulista bem pra caramba, jogando vários jogos. O Kleber vai expulso. E aí, no jogo seguinte, nosso é contra o Criciúma, no Pacaembu. E aí o Geninho já me coloca titular justamente para me dar rodagem pro jogo. E foi um dos meus melhores jogos pelo Corinthians. Ganhamos de 3-0, as matérias de jornal, não vai sentir falta do Kleber, o moleque tá bem, tá voando, papapá, papapá. E aí chega no jogo, até aquele exato momento eu vinha fazendo uma partida muito boa. Muito boa. Até que eu lembro que teve até um lance que eu cruzei, o cara foi cortar, quase fez gol contra. Então, assim, eu vinha tendo uma atuação boa, bem segura até aquele lance. E aconteceu aquele lance, o D'Alessandro protegeu e coincidências da bola. Todo mundo sabe que o pega é para diminuir espaço, não é para chegar a bota no cara. E eu não cheguei a bota no cara, simplesmente a minha explicação pro lance que eu já dei várias vezes. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, mas é a minha verdade. Aquele martelinho que bate no joelho e a perna vai... Então, quando escuta aquele pega-pega, que eu vou diminuir o espaço, ele solta a bola antes, ele estava de costa, e eu dou um totozinho no tornozelo dele. Ou se tivesse VAR, eu não teria sido expulso. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Se colocasse um VAR naquele lance, eles tirariam vermelho, porque eu tomei vermelho direto, ele daria um cartão amarelo. E aí aconteceu aquele lance, aquele reboliço todo. O Geninho colou no meu ouvido e falou, leva alguém com você, se vira. Você tem que levar alguém expulso com você. E aí é onde entrou a malandragem dos argentinos. Que eu acho que nesse ponto eles são malandros, eles são mais sangue frio do que os brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade. Que aí eu fui pra cima, eu não lembro se foi do Kudê, se foi em cima de outro cara, e dei um tapão, empurrão na cara, não sei o que, tapão. O cara virou louco pra querer me dar uma porrada, ele virou e saiu andando, né? Então ele não cedeu a minha provocação. Eu falei, depois disso aí, eu não vou conseguir levar ninguém. Aí saí do campo, enfim, fui pro vestiário.
E chorei pra caramba. Foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida. Fiquei chorando muito no vestiário, muito. Eu lembro, foi no primeiro tempo a expulsão, no intervalo o pessoal foi no vestiário. Eu lembro muito do Fábio Luciano vindo falar comigo. Não, nós vamos ganhar esse jogo pra você e tá, levanta a cabeça, moleque, pá. Enfim, no final a gente sabe qual foi, né? Perdemos de 2-1, o Fabinho ainda foi expulso depois, enfim. E eu assumi a minha responsabilidade, a minha parcela de responsabilidade, que é aquilo que a gente fala da importância, né? Que eu falei agora há pouco da importância, dos níveis de importância. A gente sabe que dentro do nosso trabalho, a gente sabe da importância de todo mundo, que a gente até nivela. Então, aqui no estúdio aqui de vocês, você se vê tão importante quanto o cara que está ali dentro editando as coisas, tudo. Mas para fora não é assim que acontece, entendeu? Então, é isso que eu quis dizer quando eu falei do cara que apresenta um programa, do cara da limpeza. A gente sabe que dentro do grupo é a mesma importância, mas para fora não é. Então, no meu caso foi esse. A gente sabe que quando perde todo mundo. Tipo, dentro do time ali a gente sabe. O treinador sabe, os jogadores, perdeu todo mundo. Quantas vezes um time com um a menos não jogou melhor e não ganhou jogos? Então, só que para fora, um é o mais importante. Então, naquele dia, caiu nas minhas costas mesmo. Aquela vontade de caçar um vilão, né? Uma figura assim, central. Né? Então, eu entrei... Vilão, herói, né? Me troquei lá, os caras, a imprensa aí quer falar com você. Me botaram dentro da sala, tipo, parecido aqui, eu sentado aqui, cheio de jornalista aí atrás. E respondendo as perguntas. Fui lá, sentei, assumi a minha culpa, né, minha parcela de culpa e respondi todas as perguntas. E foi muito difícil o pós. O pós foi muito difícil, tanto dentro do clube quanto fora. Fora foi onde eu tive que comprar um carro. Já tinha sido campeão paulista, eu ia de ônibus treinar. Não tinha carro. Então eu tive que comprar carro. Os caras falaram assim, a Gaviões, aí a torcida do Corinthians te vê dentro do ônibus aí do metrô, os caras vão te... Você foi perseguido? Fui perseguido. Tinha torcedor que tacava a janela na... Porque eu morava num condomínio lá, onde tinham vários torcedores do Corinthians, né? Então o pessoal tacava pedra na minha janela lá. Vai morrer! Tal. Comprei o carro, a primeira coisa que eu fiz foi trancar no G5. Fiestinha, não podia, né? Mas tranquei no G5. Aprendi a dirigir na marra para poder ir pro treino de carro, para não andar de ônibus e metrô. Tua família também teve perseguição ou não? Não, a família não. Né? Eu sempre tive um irmão um pouco mais problemático, enfim, que já estava em situação de rua e tal. Mas era mais pessoal mesmo, então de passar na rua, ferrou o Corinthians, hein? Vai morrer, hein? Pá, então... Se já tivesse as redes sociais na época. Nossa. Aí era doideira. E aí, na verdade, eu lembro que na semana seguinte, acho que teve uma reunião, o pessoal da Gaviões foi lá e tal, e eles estavam vindo pra reunião e eu tava saindo pra ir na direção do carro. Dei de frente com os caras. E aí os caras, eles estavam em, acho que 4, 5, fizeram uma filinha, me pararam. Aí o cara só chegou no meu ouvido. Pode falar palavrão aqui ou não? Nossa. Não, o cara só chegou no meu ouvido, eu vou trocar o valor. Ferrou o Corinthians, hein, moleque? Você tá tirando, não sei o quê. Mas deu aquele apavoro. Falou, mas nós já conversamos já. Vai ter a última chance. Se zoar de novo e pá, já era, hein, mano. Aí já era pra você. Aí sai andando e não olha pra trás. Aí eles foram pra reunião e tal, e eu fui na direção do carro. Que jeito que olha pra trás? Vai olhar pra trás como? Foi lá, veio o carro sair, enfim. Mas foi punk. Aí mesmo assim, depois dessa reunião, fiquei uns 2 meses assim, era de casa pro treino, do treino pra casa. É um fato que determina a sua saída do Corinthians, né? E até durante treinos lá no Corinthians, né, começou um processo de fritura. Depois daquilo eu joguei acho que mais 4 jogos só. 4 jogos só e não joguei mais. Teve vez que tinha coletivo, eu treinava atrás do gol. Ficava lá atrás do gol fazendo fundamento. E eu ia te perguntar, inclusive, se você acha que minou a sua passagem pelo Corinthians e culminou na transferência para o Flamengo, né? Depois, em empréstimo em 2004. Com certeza. Mas foi esse lance que gerou... Com certeza. E aí eu tive algumas provas, né, com o decorrer do tempo, que foi exatamente isso, né? Ficava atrás do gol lá com
Ricardo Rosa, que hoje é treinador pessoal do Neymar, né, lá na seleção. Então, esse cara me ajudou muito, muito. Inclusive, até pelo Instagram, uma vez eu mandei mensagem para ele, né, expressando a minha gratidão, porque ele era um psicólogo para mim, cara. Ficava atrás do gol lá, fazendo os fundamentos comigo lá. Às vezes subia moleque da base para fazer coletivo e eles não me botavam em coletivo. Ô, Roger, vai chegar a sua hora, continua treinando, se dedica e tal. É onde entra o psicológico, né? Que eu falei que se eu não tivesse forte, eu já tinha chutado o pau da barraca, né? E aí fiquei praticamente encostado 6 meses até que surgiu a transferência pro Flamengo. E como Deus é bom, né? No Flamengo, mais uma camisa pesada, você marca o gol do título da Taça Guanabara, que dá o título pro Flamengo. Como é que foi essa transição? Quem te levou? Foi o Júnior Capacete mesmo? Júnior Capacete. E aí é onde eu falo que Deus está na minha vida todo o tempo. Porque como que um cara encostado no Corinthians recebe uma proposta para ir pro Flamengo? Tipo, não tem uma explicação óbvia. O Corinthians, na época, queria me emprestar para times de menor expressão, times do interior, como faz com muitos da base aí que não são aproveitados. E eu lembro que eu falava que não queria ir. Que não queria ir, que eu ia continuar treinando atrás do gol. E aí meu empresário chegou e falou, o Júnior ligou, porque o Júnior foi treinador do Corinthians. Sim, ficou aquele período, né? Uma semana. Passou 10 dias, não foi? 10 Foi dias. isso, Perdeu pro São Caetano e pro São Paulo e foi embora. E aí, em 10 dias, ele me viu. Caramba. Então, é onde eu falo que tem dedo de Deus e tem o meu trabalho, a minha qualidade. Ô, Roger, quem te liberou pro Flamengo foi o André Sanches. não André foi? Sanches, porque na época, como eu não queria ir para os times do interior, chegou um momento, aí quando chegou o do Flamengo, eles falaram, não vai. Você não quis ir para os outros lá, não vai. Entendi. Queriam embarrear. Entendi. Então, eu lembro num jogo da Copinha, que eu estava assistindo, meu empresário na época, acho que era empresário do Rosinei também, o Rosinei estava jogando a Copinha, o André Sanches estava lá. E aí nós falamos, pô, André, sacanagem, né, cara? Não quer... Flamengo atrás dele, não quer liberar. O quê? O Flamengo? Não, pode ir, eu libero. Bateu no peito e falou, eu libero. Então, o André Sanches que liberou a minha ida pro Flamengo. Então, e o Júnior me viu em 10 dias no Corinthians. Caramba. Então, para mim, como hoje ex-atleta, mas como jogador, você encheu os olhos de alguma forma do Parreira e do Júnior especialista da posição, Copa do Mundo, um dos melhores laterais da história. Sinal que alguma coisa boa você tem, né? E mesmo assim o Nezi Curi queria te segurar ainda. Bicho. Queria de volta, né? Queria de volta, queria te segurar. O empréstimo era de 1 ano, ele queria que eu voltasse em 2 meses. Então, a prova disso, né, que... Porque a gente sabe que, às vezes, existem histórias e histórias no futebol. Existem histórias verdadeiras, existem histórias que, de repente, o pessoal meio que Nelson Rubens aumenta, mas não inventa. Mas a minha é fato venéreo, tudo verídico. Então, o Nezi Curi, que era o vice-presidente, ele não sabia que eu tinha ido pro Flamengo. Cara, como é que o vice-presidente não E eu- sabe que o cara sai? E eu já Bizarro bizarro, isso, né? cara. Eu já tinha feito, acho que não sei se a final já tinha acontecido, mas eu já estava com 7 gols no Campeonato Carioca, já estava jogando lá, empréstimo de 1 ano assinado, e o cara pediu reunião com o meu empresário. Eu quero vocês aqui. Eu lembro que eu fui na reunião, participei da reunião, eu e o empresário na época, o Nezi Curi palitando os dentes com o cartão do meu empresário. Ele era um dos que estavam tentando barrar a sua ida pro Flamengo também, antes do Andrés liberar? Não, na verdade ele não sabia, eram Não sabia de nada. os outros diretores lá. Na época estava o Rivelino, tinha outros diretores lá que estavam embarreirando. Mas aí ele não sabia. Então ele chegou na reunião, meu empresário deu o cartão para ele. E aí do nada a reunião rolando, ele palitando o dente com o cartão do meu empresário. Eu quero o Roger aqui amanhã treinando. Era para ele fazer aqueles gols que ele tá fazendo lá, é para ele fazer aqui. Amanhã é para ele voltar para cá. Meu empresário falou, você tá louco, cara. Tem 1 ano de empréstimo lá, já tá tudo certo, tudo assinado. Não tem a mínima chance de ele voltar para cá. Então, foi isso que
que aconteceu. Ali ele ficou, tinha sido campeão da Taça Guanabara, 7 gols no Campeonato Rei do Carioca, Fla-Flu. rei do Fla-Flu, e ele querendo que eu voltasse pro Corinthians. E aí, óbvio que não deu certo, eu fiquei o ano todo no Flamengo. Você acha que, rapidinho, Xará, só pra uma curiosidadezinha, você acha que você foi mais feliz, você se sentiu melhor no Corinthians ou no Flamengo? Qual das passagens? No Flamengo. No Flamengo? No Flamengo, Mesmo sem com o dúvida. título contra o São Paulo, enfim... Sim, eu acho que no contexto geral, no Flamengo. Tenho um carinho muito grande pelas duas torcidas. Mesmo também torcendo pro Corinthians, né? Virei um flamenguista também, depois da minha passagem pelo Flamengo. Mas é que no Corinthians eu vivi os dois lados, né? No Flamengo teve os dois lados, mas graças a Deus no Flamengo nunca se teve uma cobrança assim, o Roger tá jogando mal, queremos o Roger fora, o Roger não vai mais jogar pelo Flamengo. Fritura, né? O Flamengo quase foi rebaixado aquele ano, mas a torcida sempre me cobrava, me via assim, pô, aquele cara não faz gol, pô, aquele cara tá ruim, tira aquele. Então eles vinham falar dos outros para mim. Mas eles sempre estavam contentes com o meu rendimento. Então isso daí acaba te deixando né, um pouco mais feliz, mas eu digo que na vida tudo é aprendizado. Não tenho mágoa da instituição Corinthians. Pelo contrário, sou muito agradecido por ter vestido a camisa do Corinthians, tanto que hoje eu visto pelo Master, né? Jogo no Master do Corinthians, mas o meu problema foi com a gestão, né? Com aquela diretoria que fez o que fez. E o título da Taça Guanabara é 2004. 2004. Que é o ano que você marca o gol. Fala um pouquinho do seu renascimento e depois a sua ida para o mercado e do exterior também, né? Foi Sim. em 2004, que acho que é um ano importante na sua vida. Primeiro, do gol, que tipo, você sai, você tira aquele peso, acho que sai o peso das costas, né? O peso de Libertadores, o peso do erro, com o peso dos 7 gols, mais o do título, que marca. Na verdade, o Fluminense tem um capítulo especial na minha história. Porque foram vários gols em cima do Fluminense, inclusive o gol do título. Meus 2 primeiros gols como profissional, que foi no primeiro Fla-Flu, que nós ganhamos de 4-3, que eu coloco no mesmo grau de importância do gol do título, porque eu vinha de um jogo muito ruim contra a Friburguense, que a torcida pedindo para me devolver pro Corinthians e tal. Foi um rebuliço danado, quase eu não joguei. O Abel bancou a minha escalação naquele Fla-Flu e eu consegui fazer aqueles 2 gols. Né? A gente estava perdendo de 3-1 e eu fiz o 3-3 e o 4-3. Então, ficou muito marcado, juntamente com o gol do título. Mas tem uma história anterior. Na época, o pessoal do Corinthians queria se livrar de mim. E o Fluminense queria o Serginho, falecido Serginho, zagueiro de São Caetano. E o meu empresário queria me empurrar de contrapeso. Vamos negociar o Serginho, leva o Roger também e tal, não sei o quê. E eu ia, tava tudo certo para ir pro Fluminense. Aí melou a negociação do Serginho, não lembro por qual motivo. E mesmo assim meu empresário tentou me empurrar lá, os caras, não, o Serginho não veio, não tem porque o Roger vir. E aí eu fui pro Flamengo e fiz o que fiz com o Fluminense. E virou o rei do Fla-Flu. E você sempre Pai do Fluminense. com essa história. Você nutria essa história? Não, na verdade, assim, depois. Tipo, hoje, contando, eu nutro ela mais do que na época. Porque na época foi uma coisa de momento, assim, Roger, não vai mais dar mais certo o Fluminense, porque o Serginho não vai. Beleza. E aí, posteriormente, surgiu o Flamengo, deu tudo certo. E na hora que eu... Sempre foi assim na minha vida. Eu nunca fiquei pensando muito. Eu queria entrar no campo e jogar. Então eu nunca entrei em campo assim, nossa, hoje eu preciso fazer porque é contra o Fluminense. Hoje eu preciso fazer porque é clássico. Eu nunca encarei um jogo mais importante que o outro. Eu sempre encarei aquele jogo como mais importante na minha vida. Independente do adversário. Eu tinha que fazer o meu papel. Então nunca entrei para jogo... mais motivado ou menos motivado porque era de título, porque era de Eurocopa, porque era isso ou daquilo. Então eu sempre entrava, esse jogo é o mais importante da minha vida. Porque eu não sei se vai ter o próximo jogo, então eu sempre fiz daquele jogo o mais importante. E aí eu acho que deu certo. E o Celta, como é que chegou na tua vida o Celta de Vigo? Voltei do Flamengo pro Corinthians, eu até queria ter permanecido no Flamengo, como estava só emprestado, voltei pro Corinthians.
E fomos para a pré-temporada, onde chegou Tevez, Carlos Alberto, todo aquele pessoal. E eu fiz a pré-temporada 2 semanas com eles. E aí chegou a proposta do Celta de empréstimo. E eu não queria ir. Eu queria mostrar o meu valor no Corinthians, porque eu tinha saído do Corinthians, tinha ido para o Flamengo, um outro time de camisa, de peso, e fui titular durante quase a temporada toda, até deixando a Tirson no banco em muitas oportunidades. Joguei mais de 60 jogos pelo Flamengo e queria mostrar o meu valor no Corinthians. Aí cheguei no Tite era o treinador, e falei, professor, chegou uma proposta aí para mim, queria saber quais são os seus planos para mim e tal. Aí ele foi sincero, gostei muito da sinceridade dele, como eu também sempre fui. E ele falou que ia dar oportunidade primeiro para quem já estava lá. Que na época era o Fininho e o Renato Abreu que estava revezando ali na posição. Aí ele falou que se eles não aproveitassem, eu ia ter a minha chance. Eu dei a mão para ele e no outro dia eu fui embora. Falei, não vou ficar esperando minha... Essa conversa com o Tite foi determinante. Foi, pra claro, você saber se ia com certeza. transferir. Agradeci a sinceridade dele. Aí liguei pro meu empresário e falei, ele não vai me dar oportunidade agora, vou embora. Entendi. Porque eu falei, não vou ficar terceira opção, voltando de um Flamengo, que tinha jogado bem pra caramba a temporada toda. Falei, vou embora. Aí fui pro Celta, emprestado novamente. Joguei 13 jogos, se eu não me engano. Era só uma metade segunda metade do Campeonato Espanhol da segunda divisão. A gente foi vice-campeão. E aí, depois do empréstimo, eu acabei retornando de novo pro Corinthians. E a Polônia aparece como na tua vida? Porque eu acho que a Polônia também muda a tua vida, muda o decorrer da tua vida aí, porque você fica muito tempo lá, vai também se naturalizar polonês. Fala um pouquinho da Polônia na sua vida. Então, quando eu voltei do Celta, o pessoal do Corinthians, vai jogar e tal. Pô, tinha ido pro Celta, jogado, titular e tal. O treinador era o Márcio Bittencourt, se eu não me engano. E aí depois chegou e falaram, não, Gustavo Neri tá jogando, você vai ficar no banco e tal. Eu falei, não quero, vou embora. Falei, não quero mais não. Eu tinha contrato até dezembro, né? E aí surgiu discussão pra cá, pra lá, vai embora, não vai. E eu me demiti do Corinthians. Falei, não quero mais fazer parte. Escrevi uma carta de próprio punho. Entreguei lá, falei, quero ir embora. Aí rescindi, fui pro Juventude. Aí joguei a segunda metade do Brasileiro pelo Juventude. Aí dali surgiu a proposta pra Polônia. Joguei a primeira divisão lá, o Brasileiro, pelo Juventude. E no finalzinho da temporada, o Juventude queria renovar o meu contrato, apareceu a Polônia. Falei pro meu empresário que eu queria ir conhecer o país, a cidade, o time, para ver onde que eu ia ficar. Eles mandaram a passagem, conheci e tal. Gostei, assinei o contrato e em janeiro de 2006 eu fui para Polônia. Com o Legia, né? Legia Varsóvia. E joguei só nesse time durante quase 4 anos. E aí você sai daqui de um país tropical para jogar abaixo dos 15 graus. Qual a principal dificuldade para um jogador brasileiro atuar com essas temperaturas? Ali juntou tudo, né? Onde eu falo que o jogador, hoje em dia eu passo muito para a molecada, você tem que ter a cabeça boa. É a cabeça que comanda o corpo. Se o corpo não está aguentando mais, se a sua cabeça estiver boa, o corpo vai aguentar, porque é a cabeça que manda o estímulo pro corpo. Então, cheguei na Polônia, estava o maior frio dos últimos 40 anos no país. Tranquilo. Eu cheguei lá, eu peguei menos 27 graus. Pelo Cheguei amor a de pegar Deus, lá, treinando, fazendo a pré-temporada com o time, tudo. Sozinho, né? Não fui com a minha família, fui morar sozinho. E falei, vou embora, pô. Vamos para cima do problema. Então, frio, língua, né? Então, não falava inglês. Comecei a falar espanhol por conta do Celta, mas lá não falava espanhol. Então, eu desenrolava no espanhol. Inglês não falava, aprendi lá também. Inglês, eu falava inglês do Ateneu só. Então, era how are you, yellow, blue, pai, já era. Então, aprendi meu inglês hoje. É o inglês de rua que eu aprendi, me virando lá e enfim, lá eles tinham uma tradutora, né? Então, que ajudou bastante, mas foi muito difícil. Frio, língua, jogadores de várias nacionalidades diferentes, né? Que a princípio eu não tinha pegado isso, né? Aqui no Brasil não tinha muitos estrangeiros jogando. Então, foi uma adaptação difícil, mas que é aquilo que eu
falei desde o começo, meu negócio é jogar futebol. Então, a hora que eu entrava em campo, ia lá, jogava, não interessa a nacionalidade do cara, não interessa a temperatura que tá rolando, eu ia lá e jogava. Então, a minha adaptação foi mais fácil por conta disso, porque quando eu entrava em campo para treinar e jogar, você esquece o resto. Pelo menos eu esqueci o resto. Então, desenrolei, fui titular desde o começo e foram, sei lá, quase 200 jogos pelo Legia, consegui todos os títulos que podia lá, aí surgiu o convite da naturalização, enfim. Ô, Roger, e você falou que a adaptação foi difícil, mas acabou se adaptando bem, né? Porque ficou 4 anos, Não, né? bem, é Acabou isso que eu se falo, adaptando porque bem. dentro de campo eu desenrolava. Aham. E aí você acabou se naturalizando polonês, foi jogar pela seleção polonesa e disputou uma Eurocopa. não Sim, é? e toda a eliminatória para a Todas as Copa de eliminatórias. 2010 também. Aham. Como é que foi pra você sair meio brigado, se pode dizer assim, do Corinthians, tal, indas e vindas aqui no Brasil, pra jogar uma Eurocopa? Então, Como é é, que foi essa é Deus de experiência- novo. Essa experiência internacional, assim, de seleção. É Deus de novo, porque eu já tinha sido campeão polonês, Copa da Polônia, e tinha sido eleito o melhor jogador em atividade no país em 2007. E aí, depois de um jogo, a gente fazendo regenerativos titulares, aí o treinador do Legia começa a correr do meu lado e ele falava espanhol. Um polonês que falava espanhol, e aí chegou lá. Olá, que tal, Roger? Cansado de partido ayer e tal. Falei, não, assim, que pensas de jogar a Eurocopa? Eita, assim? Aí eu olhei para ele e falei, você tá louco, pô? Quem que era o treinador? Jan Urban, era o nome do treinador do Legia. Da seleção era o Léo Berracher. E aí eu falei, professor, sou brasileiro, né? Tá louco? Não, pero... Não, eu falei, tá louco? Professor, sou brasileiro, pô. E a gente trotando em volta do campo. E aí, não, pero se tem a possibilidade de jogar e tal, que pensa, iria jogar? Falei, claro, né? Pra ontem, quem não quer jogar uma Eurocopa? Aí ele só, não, isso que queria escutar, falou isso. E saiu de perto de mim e tal. Passou 2 dias, o treinador da seleção me ligou. Que legal, cara. Léo Berracher. E simplesmente você marca o primeiro gol da Polônia na história da Polônia na Eurocopa. Isso, a Polônia só havia jogado as fases eliminatórias, mas nunca tinha classificado para a fase de grupo da Euro. Então aquela Euro foi a primeira da história da Polônia. E aí eu acabei fazendo o primeiro gol. E você ganha um agrado. Como você não consumia esse agrado, como é que foi isso aí? Conta essa história, que essa história é maravilhosa. Quem que te deu esse agrado? Então, é um dos patrocinadores lá da seleção, na época. Na verdade, ninguém sabia disso, né? Então, rolou lá, eu fiz o gol. Nós perdemos para a Alemanha 2-0 na estreia. E o segundo jogo contra a Áustria foi o que eu fiz o gol e tal. E depois de jogo lá, já na concentração, eu não lembro de cabeça qual era o patrocinador, mas falou, Roger, Pedro, você fez o primeiro gol da história da Polônia e tal, você tem cerveja a sua vida toda pra você tomar aqui no país. E aí eu falei, pô, e agora? Não serve Coca-Cola? Porque eu sempre gostei de um refrigerante e tal. Falei, não serve Coca-Cola? Não, é cerveja e tal. Falei, eu não bebo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar pro Saganovski, que foi o cara que fez a jogada do gol. Nossa, o Que cara ele- tá te adorando. O cara inverteu, óbvio. Que eu tenho uma camisa dele autografada. Ele, um abraço, meu amigo Roger, obrigado pela cerveja. Ele escreveu na camisa, eu tenho ela em casa. Ele escreveu que língua? Português. Ele tinha jogado em Portugal há um tempo, Marek Saganovski, mas ele fez questão de escrever em português. Obrigado por la cerveja. Botou lá e eu tenho a camisa em casa. Ele fez a jogada do gol, né? Ele recebe uma invertida, corta para dentro, chuta, o goleiro rebate, eu faço o gol. E aí o Saganovski ganhou a cerveja. E aí eu fui para Polônia, né, em 2016, foi minha última ida para lá. Ele estava trabalhando nas categorias de base do Legia. E aí me abraçou, pô, tô tomando até hoje. Isso já fazia 8 anos, então tá lá se divertindo. Se desse mais uns aninhos, o Roger jogava com o Lewandowski. Mais um pouquinho. Joguei. Jogou, né? Chegou a jogar, né? Joguei. A gente brinca que ele levava minha chuteira, pô. É, que ele tava começando. Que ele Tava começando, mas estourou ele, lá pra 2012, logo depois da 2011. Euro, ele começou a ser convocado. Então, eu tenho até vídeo no Instagram meu, Já era diferenciado? dando passe pra ele fazer gol. Ah, Deu uns sim. passezinhos pra ele já. Já era diferenciado? Já.
Ele já tinha o faro de gol. Na verdade, ele precisa que a bola chegue para ele, né? É que ele Tipo, estoura mesmo lá pra 2011. Ele não né? Isso aí, ele o não é Borussia. aquele jogador que constrói a jogada para ele mesmo. Então, ele precisa de um cruzamento, ele precisa de uma assistência. Ele faz o giro e bate. É um cano. Fluminense precisa de 2 toques, 1 toque na bola para fazer gol. Ele dificilmente você vai ver ele driblar 2 e fazer gol. Ele faz muito gol, mas sempre os times jogaram para ele fazer gol, né? Bayern de Munique, Borussia, tudo até lá na Polônia é muito gol de cabeça, gol de finalização de primeira, chutes de fora da área, aprendeu a bater falta, então ele precisa desse suporte, mas lá ele sempre foi artilheiro, né? Ele jogava no Leg, eu conheci ele ele jogava no Leg AB. E eu era já, teoricamente, o craque do Legia Varsóvia e ele jogava no B. Ele vinha treinar com a gente de vez em quando e tal. E aí o Legia não aproveitou ele, então quando emprestava ele, ele era artilheiro. Aí voltava. Parecido com o que aconteceu comigo no Corinthians. Eu saía, jogava, voltava, não jogava. Saía, jogava, voltava, não jogava. Com ele é a mesma coisa. Ele saía, metia uma pá de gol. Voltava, os caras não aproveitavam. Na segunda saída dele, ele foi pro Lech Poznan. Lech Poznan, primeira temporada dele na primeira divisão, ele foi artilheiro. Aí o Borussia já pegou 5 milhões e levou. Já era diferenciado o Lewandowski. Bom, o papo correu, o programa está indo para o final. Vamos para as odds, porque no final eu quero abordar 2 assuntos com o Roger, principalmente para você, jogador, que está começando agora. Cuidado. Cuidado com muita coisa importante dentro do futebol. A gente vai abordar já já com o Roger Guerreiro. Agora as odds da galera Bet para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, senão o Rafael Jacobucci come minha alma aqui, que a gente já tá aqui atrasado com o tempo. Mas vamos lá, com galera Bet para você. Isso que é mais importante, né, Rafael Jacobucci? Vamos nessa aí. Bom, tirando o jogo de hoje, né, porque a bola tá rolando ainda, já tá na parte final, já tá no nosso jogada final do futebol, lance voz do esporte. Vamos pro sábado, RB Bragantino e Avaí, 16h30. Um investimento superior na vitória do Leão da Ilha da Magia, pagando 5,50. Fluminense e Ceará, 19 horas, transmissão do futebol lance voz do esporte, aí uma rentabilidade de 4,50 na vitória do Vozão. Goiás e Atlético Paranaense 20 e 30, ali pagando um pouco mais para o empate, 3,03 cravado, também interessante para a vitória do Goiás, 2,88. Domingo, 11 horas da manhã. Ô César, o meu chefe, vira esse approach para lá, deixa eu dormir um pouquinho mais tarde. Coritiba e Juventude, 11 horas da manhã, um pouquinho mais, 3,90. Corinthians e Flamengo, 4 da tarde, para o empate, 2,99. Fortaleza e Palmeiras às 18 horas para a vitória de um dos lanternas da competição, Fortaleza 4 cravado. Atlético Mineiro e São Paulo, um jogaço também, futebol lance voz do esporte neste jogo, 18 horas. Aí esta partida com um pouco mais para a vitória do São Paulo, 4,70. Santos e Atlético Goianiense, vamos transmitir também, 4,10 para a vitória do Dragão do Centro-Oeste e Cuiabá e Botafogo às 19 horas. Interessante aí o rendimento de 3,37 para a vitória do time da Estrela Solitária. Galera Bet, sempre a sua melhor aposta. Entra lá no site do Galera Bet, rapidinho você preenche o cadastro e faz a sua aposta. Volta para o Brasil, Roger. O que acontece com os calotes da vida com profissionais do futebol? Conta um pouquinho o que aconteceu para você. Eu sei que é um pouquinho mais longo, mas se você puder fazer um resumo do que aconteceu quando você retornou ao Brasil. Vamos resumir. Na verdade, o calote começou na Grécia, né? Da Polônia eu fui para a Grécia e a Grécia quebrou. Tomei um calote lá na Grécia também. E aí resolvi voltar ao Brasil. Não te pagaram nada? 4 anos eu fiquei no AEK, recebi 2. Eita! Então, 2 anos aí de... Fazendo as contas, né? Sempre pagando com atraso e tal. Foram 2 anos aí de calote. E tá na justiça. E voltei pro Brasil. Fiquei meio cansado da Europa. E Tá rolando isso ainda? Tá rolando. Tá tudo rolando. Quis voltar pro Brasil e aí começaram os calotes seguidos, né? E comercial. Aí peguei time do interior... Nada contra os times do interior, que alguns têm muita estrutura, né? E conseguem honrar seus compromissos, mas a grande maioria, infelizmente, sofre com falta de estrutura, principalmente esses times que não tem muito calendário, que joga só o primeiro semestre.
Então, chega lá uma diretoria, assume, empurra com a barriga, joga dívida para o outro, para o outro, para o outro. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, foram Comercial, Rio Branco de Paranaguá, Rio Verde, Hercílio Luz. Então, todos esses times aí, joguei, assinei o contrato e não recebi. Então, tá tudo na justiça aí. Foram com problema com o clube e não com empresários. Com o clube. Não, com o clube, assinei o contrato. Normalmente o clube paga o primeiro mês. E aí o campeonato começa, de acordo com o desenrolar do campeonato, os caras largam de mão. Porque às vezes um empresário compra o clube e aí depois desiste. É, e aí as dívidas às vezes vai para o empresário, às vezes vai para o clube. Isso, e também tem a questão de resultados. Se o time toma 2 tacas nos 2 primeiros jogos, os caras já, vai ser rebaixado, então não vai brigar por nada, os caras já largam de mão. Então é má gestão. Então meus problemas nunca foram com as instituições. Respeito muito todos os clubes que eu joguei, todas as instituições, mas sim com as pessoas que administram de uma forma totalmente errada. Então hoje eu tenho aí bastante ações na justiça. A gente falou em off aqui, eu joguei em 14 clubes, só recebi em dia em 4. Eu ia te perguntar, teve isso também nos clubes considerados grandes? Sim, sim. Flamengo e Juventude foram os 2, assim, mas aí desses eu recebi, né? Recebi atrasado na justiça, mas recebi. Dos outros aí, depois da minha volta ao Brasil, eu não recebi de nenhum. Então foram praticamente 6 anos aí jogando de graça. E ainda corre na justiça. Corre na justiça. Corinthians pagou em dia. Corinthians pagou em dia. Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Aqui a gente faz meio Marília Gabriela, jogo rápido, o que vier na tua cabeça você responde. Jogo da tua vida. Fla-Flu. O da Taça Guanabara? O primeiro. O primeiro. O primeiro. O primeiro. 4 o gol da tua vida. E agora, 2 não pode? Pode, fica à vontade. Não, então vai o gol do título. Vai o gol do título e o da Eurocopa. Um erro na carreira. Nenhum. Tudo aprendizado. Uma figura importante, você citou várias pessoas importantes na carreira, mas cite uma que foi determinante na sua carreira. Júnior Capacete. O seu renascimento no momento que você precisava. No momento que eu mais precisava, foi o cara que acreditou. E sem nem ter me visto. Se eu não me engano, ele me veio em 10 minutos de coletivo. Não lembro exatamente qual foi a situação. Se ele me puxou lá de trás do gol, vem treinar um pouquinho aqui e tal. Porque ele me viu em 10 dias, porque era jogo quarta e domingo, então não teve nem muito tempo para me ver. Então, não sei, Deus tocou o coração dele para dar uma oportunidade para aquele menino lá. Então, o que o Fred falou, no momento que ele mais precisou, que ele mais estava se sentindo abandonado, foi a torcida do Fluminense que acolheu ele. Então, no momento que eu estava mais largado lá, tipo, a carreira desse moleque vai acabar, já era, o cara vem e me leva pro Flamengo. Então, tem várias pessoas na minha vida, né, que eu devo gratidão, mas ele com certeza foi uma das mais importantes. Daquele Roger que saiu lá do Colégio Ateneu pro Roger consolidado hoje, que tem uma escolinha de futebol. Nesse meio tempo, se você pudesse resumir sua carreira em uma palavra ou em uma frase, como é que você resumiria a carreira do Roger Guerreiro? Guerreiro. Posso fazer uma também? Pode. Vai torcer pro Brasil ou pra Polônia na Copa do Mundo? Polônia, enquanto ela estiver. Tem Argentina no grupo, né? Tem México. Então, enquanto a Polônia estiver, a gente é realista, né? A gente conhece um pouquinho de futebol que é praticado lá, aqui. Então, a gente sabe que, por mais que vá a nossa torcida, eu não acho que a Polônia vai chegar nas cabeças. Então, quando a Polônia for eliminada, aí a torcida vai pro Brasil. E agora, para quem te conhece, o que é família para você? Família, tudo. Principalmente hoje. Minha esposa, meus filhos, hoje já não tenho pai e mãe. Minha família, antigamente, eu sempre fiz tudo pela minha família, mesmo ela sendo um pouco bagunçada, você conhece um pouco da história, mas família é tudo. Família é tudo. Sem família, hoje sem minha esposa, sem meus filhos, seria muito difícil. Então, família para mim é tudo, é por eles, para eles, que a gente, né, se vira nos 30, vai jogar na várzea, vai
trampar na escolinha, sei lá, vai ser comentarista, vai fazer qualquer coisa. E sempre tem um porquê, uma motivação, né? Então, a nossa motivação, nós temos que criar, né? Ela não pode vir de fora. Então, família é a base de tudo. E teu irmão? Meu irmão tá na rua, situação de rua, até hoje, desde aquela época, né? Não, eu pensei que tinha saído. Não. Desde aquela época, então já são quase 30 anos, né? Hoje ele tem 42, vai fazer 42, então... Você tem acesso a ele? Tenho, encontro ele. Ele tá por opção, né? Infelizmente, opção. Passei a minha vida tentando ajudar, né? Pagando várias clínicas e etc, né? Mas, infelizmente, é a opção de vida que ele escolheu e a gente tenta dar o suporte da melhor forma, né? A gente sabe que não pode dar dinheiro, que o dinheiro vai para outros lugares, mas a gente tenta ajudar de alguma forma. Inclusive, ontem encontrei ele na rua e complicado, né? Como a mãe é que fazia tudo por ele. Hoje faz 2 anos já que a mãe se foi, quase 2, e aí a gente tenta dar um suporte, mas tá na rua por opção. Melhor definição, guerreiro. Isso que você é. Isso É a melhor definição e também o cara, Deus aponta. E aí, vai brilhar, cara. Vai lá, você tá pronto para brilhar. Mesmo no momento de dificuldade, ele estava perto de você. É isso mesmo. É isso aí. Rafa, grande abraço, meu irmão. Muito obrigado, Xará. Obrigado, pessoal do Voz do Esporte, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no podcast A Rodada. Agradecer o Roger, uma entrevista muito legal, um papo muito bom. Obrigado e quem sabe até a próxima. Opa, Deus tamo quiser. junto aí, Rafa. Você é de casa, meu brother. Você é de casa. Irmãozão, quanto tempo que eu não apertava a sua mão? Muito tempo. Dessas correrias nossas, né? E nossa amizade é de mais de 20 anos. Mas só que na correria de jogador, de jornalista, a gente se fala, às vezes você me dá entrevista e tudo, mas fazia tempo que... Cara, parabéns por toda a sua trajetória, irmão. A gente sofreu, deu risada, viu evolução e é isso, cara. Você consolidado como pessoa, como cidadão, como jogador de futebol e agora como escolinha de futebol aí que você tem. Onde fica a sua escolinha? E mais uma vez, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o convite e a gente fica feliz também de ver a evolução dos amigos, né? A gente falou até do Marcel, acompanhei a sua trajetória também, então a gente fica feliz de ver pessoas que a gente conheceu lá atrás e tal, trilhando um caminho de sucesso, cada um na sua área, né? Porque o sucesso é relativo. Mas cada um na sua área. O sucesso é você manter a sua essência, o seu caráter, independente do patamar que você atinge. Então, fico muito feliz com a sua trajetória também. E a minha escolinha fica ali na Vila das Mercês mesmo. Hoje a gente funciona na quadra do Colégio Mercedário. O projeto leva o meu nome, é Guerreiro GST, Guerreiro Soccer Training. Então, hoje a gente tá trabalhando com... Meteu o nome em inglês que chama atenção, né? Mete o nome em inglês aí que... Guerreiro Soccer Training. Então, Guerreiro GST é o nosso Instagram. Hoje a gente está com mais de 100 crianças lá. A escolinha é uma escolinha de inclusão, onde a gente não avalia ninguém pela capacidade, pela qualidade técnica. Então, a gente dá treino desde a criança que a mãe quer tirar do celular até menino federado. Esses meninos treinam todos juntos, sem nenhum tipo de preconceito, né? Sem ninguém achar que é melhor que ninguém. Temos meninas nas turmas, temos meninos com necessidades especiais. Então, é um futebol bem inclusivo. É um projeto particular meu, né? É uma escolinha paga, né? Não funciona como ONG ou como projeto social, mas é um valor bem acessível, onde qualquer pessoa pode estar participando. Falar, meu filho não sabe jogar. Justamente, entra na escola que aprende. É igual, né? Então, às vezes, o próprio pai tem o preconceito. Mas meu filho é ruim, meu filho não sabe jogar. Bota o filho lá que a gente dá um suporte para ele melhorar a cada dia. Boa, Roger. Agradecendo aí ao Roger Guerreiro, ao Rafael Oliva do Diário Lance e agradecendo imensamente a você que ficou desde o início do programa aqui em mais uma edição do podcast A Rodada. Grande abraço para você. Você também fica aí com jogada final do jogo do RB Bragantino que está acontecendo neste exato momento e na próxima semana mais uma edição do podcast A Rodada, sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Entra lá no site do Galera Bet e você rapidamente já pode fazer a sua aposta esportiva, patrocinador oficial do podcast A Rodada. Grande abraço, semana que vem mais um grande convidado. Valeu, galera!